Quero dizer da minha felicidade em presidir essa sessão em Machadinha e dar posse aos eleitos como a vereadora mais votada nas últimas eleições e ainda ser a primeira mulher a ocupar essa função nessa cidade. A primeira lembrança que tive, ex-prefeito Armando, ao chegar aqui hoje, foi a visão do seu comício realizado em 2004, nesse mesmo local. Quando no palanque você prometeu que essa comunidade seria reconhecida e prestigiada da forma que merecia há muitos anos. Pouco tempo depois, aqui foi construída a primeira escola de tempo integral com ensino bilíngue. Todas as antigas senzalas foram restauradas e construídas adaptações com mais um quarto, banheiro, cozinha. A capela da nossa mãe, Nossa Senhora do Patrocínio, foi restaurada, bem como todas as imagens e seu riquíssimo altar com folhas de ouro. Foi construído um receptivo cultural com painéis iconográficos que contam a importância histórica dessa comunidade para Quissamã. Um restaurante foi construído na antiga cavalariça e nele trabalhavam as pessoas dessa comunidade, gerando emprego e renda e fomentando o turismo. O antigo armazém voltou a funcionar, pois antes sediava de forma precária um posto de saúde. Eu tive a oportunidade de ser a primeira quissamanense a pisar em solo africano de Quissama, de onde veio o negro que aqui deu nome a essa cidade, e em Angola encontrei referências para publicar o primeiro livro que conta a história de Quissama e Quissamã. Revitalizamos o jongo, o fado, nossa memória da cultura imaterial afro-brasileira. Nas casas não havia falta d'água como hoje. E todas as casas tinham antena parabólica com 22 canais, tudo gratuito. Nessa comunidade, o turismo era uma realidade até 2012. Antes disso, somente havia distribuição de cestas básicas doadas pela Secretaria de Ação Social à época. Sendo assim, Armando, nosso sentimento é de dever cumprido, em especial com as pessoas deste lugar. E temos a certeza que concordamos com o tempo e suas metáforas que fizeram a Casa Grande ruir, mas mantiveram as senzalas de pé. Isso graças à fortaleza desse povo, de sua história, de sua resistência e grandiosidade, que foram reconhecidas por sua sensibilidade e de toda a sua equipe de governo durante longos 8 anos. Nessa guardada sessão solene de posse, quero dizer a todos, indistintamente, não somente aos 791 eleitores que confiaram a mim o poder de representar seus interesses nessa Câmara de Vereadores, mas a todos os cidadãos dessa cidade, o meu compromisso de exercer um mandato digno, transparente, e, para isso, não medirei esforços. Em 2 de outubro do ano passado, quase 20% dos eleitores dessa cidade decidiram não exercer sua cidadania. Não votaram, anularam seus votos ou simplesmente votaram em branco. Esse sentimento de decepção com a política foi também percebido em âmbito nacional. Estamos assistindo há alguns anos o desmantelamento da política brasileira, e sofremos um processo de degradação baseado em princípios excludentes, aquela que transformou nosso país em vergonha mundial, onde a política se transformou em ideologia partidária esquerdista, que aparelhou as estatais, entidades de ensino com ideologia de gênero, sectarismo e divisão de classes, com a política do nós e eles, e não pode ser assim. Nosso país é múltiplo, é formado por todas as classes, por todas as raças e crenças e com muitas diferenças regionais e culturais que devem ser respeitadas. A história das pessoas e a história dessa cidade também não podem ser objeto de divisão de classes, por famílias e nem por origem, pois todos têm seu valor e deram sua contribuição para que hoje estejamos aqui, democraticamente. Ainda que pairem divergências políticas entre os representantes do povo, estas nunca podem ser levadas para o campo pessoal, ao ponto de comprometer os princípios republicanos e a obrigação que todos nós temos de servir ao povo sem distinção e sem exclusão. Quissamã faz parte de um contexto histórico desse estado. Um município jovem, nascido na região norte fluminense, e historicamente excluído por sua situação geográfica de estar longe da capital. Isso nos levou a amargar isolamento e esquecimento das autoridades durante longos anos, até o advento de sua emancipação e o recebimento dos royalties do petróleo. Com a autonomia política e financeira, há 26 anos, estamos escrevendo uma nova história. Nesse contexto, sucessivos governantes fizeram de Quissamã uma cidade próspera e com um olhar para o futuro.
E, nesse contexto, trabalhei durante 8 anos para a promoção de inclusão dos socialmente desiguais, com atuação direta na cultura e na saúde. Essa última, reconhecidamente a melhor do estado do Rio de Janeiro nos anos de 2011 e 2012. E, com muito trabalho honesto, elevamos os índices de desenvolvimento humano nessa cidade. Creio que a máxima prevista na Constituição e na nossa lei orgânica de que o poder exercido pelo povo somente se concretiza quando políticas públicas empoderam esse povo. E eu acredito no empoderamento do povo através da educação, da cultura e da oferta de qualidade de vida. Somente através da educação de qualidade podemos libertar as pessoas das amarras da corrupção e da intolerância que corroem todo o nosso ordenamento político. Venho de uma origem humilde e soube aproveitar as oportunidades que a vida me concedeu e fazer escolhas acertadas para chegar até aqui. Jamais pensei em estar discursando em um patrimônio histórico representando os interesses de centenas de pessoas, mas aprendi desde muito cedo que compromissos assumidos devem ser honrados com muita responsabilidade para que o resultado seja o melhor. E é exatamente com esse desejo que hoje ingresso na vida política. Quero fazer a diferença nessa cidade, exercendo um mandato propositivo e ser a vereadora na sua essência. Trabalhar como um agente fundamental para o controle da eficiência da máquina administrativa. Durante o processo eleitoral, conheci as atuais demandas da população e os problemas que impedem que as políticas públicas atinjam seus objetivos. Não vou permitir que as realizações das atividades públicas sejam desviadas de seus objetivos, que é a promoção do bem comum. Também entendo que a ação do Poder Legislativo Municipal na fiscalização dos gastos públicos é fundamental para garantir que a sua aplicação esteja de acordo com os interesses coletivos. E, nesse sentido, minha primeira ação será exigir o cumprimento da Lei de Transparência, para que a população acompanhe em tempo real as informações sobre a execução orçamentária e financeira do município, contratos, nomeações e demais atos públicos. Segundo o Ministério Público Federal, Quissamã hoje ocupa a 60ª posição dentre os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. E essa falta de transparência implica em desobediência à lei federal e ao bloqueio de repasses de verbas ao município. Quero ajudar a reconstruir essa cidade para mudar esse cenário obscuro e começar trabalhando com transparência e lisura com dinheiro público. Quero também registrar meus parabéns ao ex-prefeito Armando Carneiro, que dos seus 57 anos de vida, 23 deles foram dedicados a esse município. Ele foi secretário de várias pastas em governos distintos e prefeito por 2 mandatos. E é um grande líder político, que recebeu 5.098 votos para prefeito, que representam 35,14% dos votos válidos nessa última eleição. Mas entendo que existem 2 maneiras de entender o poder. A uma como algo que alguém tem adquirido numa disputa legítima, e de outra forma, como algo que alguém possui não como proprietário, e sim porque exerce um dom entre os seres humanos. E é por isso que o poder sempre será algo que acontece entre as pessoas, onde a capacidade de liderar observa preceitos éticos, caráter, verdade e, principalmente, honestidade. Sendo assim, Armando, receba dessa vereadora minha gratidão por ter permitido que eu caminhasse ao seu lado nesses 8 anos de governo e também nessa disputa eleitoral, pois foram determinantes para que os eleitores me consagrassem a vereadora mais votada nessas eleições. Eu sempre estive ao seu lado nessa luta e comungamos dos mesmos ideais políticos juntos com mais de 5.000 quissamanhenses, e jamais lhe darei as costas para as nossas convicções, que objetivam fazer da política um instrumento de transformação na vida das pessoas, em especial das pessoas mais humildes. Também externar minha gratidão a todos os meus colaboradores que me conduziram até aqui. E, em nome do Alain Martins, cumprimentar a todos vocês que sempre acreditaram nessa vitória. Agradecer à minha família, em especial à minha filha Maria Rita, pela tolerância e por desculpar as minhas ausências. Agradecer ao meu irmão Wagner, à minha mãe Tereza e à minha avó, Neuza Catarina, pois sem eles não seria possível chegar até aqui. Aos meus tios Amaro pelo carinho e Orlando pela cumplicidade de sempre. Agradecer, em nome da minha amiga Alessandra Previtali, a todos os meus irmãos que tanto amo. Aqueles que Deus me concedeu ao longo da vida, aqueles que me amparam quando eu caio, que me repreendem quando eu erro e que fazem da minha vida um eterno aprendizado. Parabenizar toda a equipe quissamanhense que montou essa belíssima estrutura
esses guerreiros que se destacam pela capacidade de trabalho. A você, Menezes, a você, Tássio, Marciano, Luciano, vocês merecem estar aqui e em todos os eventos do município, por mérito e por capacidade. Está belíssimo o local. Muito obrigada. Finalizo agradecendo a Deus por esse dia. A minha querida Santa Rita de Cássia, que jamais me desampara. E eu dedico essa vitória e esse dia ao meu grande amor, que é o Jorge Moreira. Meu avô, ele está sentadinho ali, ele tem 90 anos, a quem eu devo tudo que eu sou e tudo que eu serei na minha vida. Muito obrigada e um feliz 2017 para todos nós.